Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, que eu vou dar o nome de Ponto de Virada. Muito prazer, eu sou a Juliana, sou casada, sou mãe, tenho 40 anos, moro na Bélgica desde 2007. Como é importante a gente entender esse ponto de virada, né? Porque ponto de virada entra, né, com as minhas palavras sobre as experiências que eu tenho vivido, é quando a gente entende que nós não somos nada sem Deus. De fato, você não é nada sem Deus, eu não sou nada sem Deus. A gente precisa ter uma fé para ser a baliza, a certeza de que as circunstâncias, os dias maus da nossa vida tem um propósito. Olhando isso, às vezes você vai falar assim: ah, mas o mundo tá tão mal, o que eu posso fazer de melhor no mundo, né? Como se fosse uma gotinha no oceano. E eu também tenho esse pensamento às vezes. Eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha casa, e o mundo tá tão bagunçado que não compensa eu me gastar para falar nada para ninguém se as pessoas não querem ouvir. Mas você já parou para prestar atenção que à sua volta muitas vezes tem alguém precisando de uma palavra, precisando de um encorajamento, e às vezes a gente falar de Deus para as pessoas e ter as nossas atitudes completamente contrário àquilo que Deus ensina, não vai adiantar de nada. Isso vai ser só uma ferramenta para as pessoas ter uma certa razão contra nós, né? Tipo, como assim você fala uma coisa, mas você vive outra? Essa semana eu tava até lendo o livro de 2 Pedro, deixa bem claro, né? Não deixemos as nossas atitudes falar mais alto, contrário à palavra de Deus. Porque você olhar para a maneira que você vive hoje, você vai perceber que você precisa de colocar ordem em alguma área da sua vida, né? Todos nós precisamos, nossa vida nunca tá perfeita. A vida é um constante aprendizado. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender alguma coisa nova. É fácil você receber um aprendizado, uma correção quando você tem esse entendimento. Eu trabalho na casa de algumas pessoas, eu fico observando a maneira de vida delas, e eu trabalho para uma família onde eu aprendo muito lá sobre organização, porque eu fico olhando para a casa deles, assim, por mais que eles tenham uma pessoa para ajudar eles, no caso sou eu, com o trabalho da casa, eles mantêm a casa deles extremamente organizada, né? Ela tem filhos adolescentes e eles deixam o quarto deles organizado. Teve até uma situação em que a filha dela deixou um bilhete para mim pedindo desculpa porque não tinha do tempo dela arrumar a cama dela. E eu achei aquilo assim, meu Deus, né? Como assim os princípios e valores precisam de estar na nossa vida desde o início? Pessoas eu vejo falar que são cristãs e que não vivem os princípios e os valores cristãos, que é o básico: respeitar o próximo, honrar pai e mãe, fazer o bem, exercer a caridade, né, ter o caráter de Cristo. E quantas pessoas que a gente muitas vezes acha que não são cristãs, e às vezes elas até são, só que não são cristãs, que ficam o tempo todo falando, e elas vivem os princípios básicos, e a gente vê nas atitudes delas uma diferença, né? E eu acho que é isso que a gente precisa nesse mundo hoje. A gente precisa se posicionar de uma maneira autêntica, de acordo com a palavra de Deus, lendo as escrituras e vivendo as escrituras, né? Não só lendo ali para conhecer um versículo, mas de fato viver aquele versículo que você leu. E é interessante que cada vez que nós lemos a palavra de Deus e que a gente traz ela viva para nossa casa, para nossa vida, assim é transformação. Eu estava até ouvindo outro dia um podcast de uma pessoa falando, né? Ele citou lá a Cracolândia, que eles faziam trabalhos sociais lá, e ele nunca viu alguém falar que conseguiu se libertar das drogas por causa de uma clínica ou por causa de um tratamento médico. Não, a todas as pessoas que ele teve acesso, que conseguiram sair de lá e que conseguiram se libertar dos vícios delas, foi porque Jesus entrou na vida delas. E de fato, quando Jesus entra na nossa vida, tem mudança, né? Tem que ter mudança de alguma forma, né? Jesus, ele entra na nossa vida colocando ordem na nossa casa. Muitas vezes, antes da ordem chegar, né? Acho que 100% das vezes, primeiro vai ter um caos, primeiro vai estar uma bagunça. Por quê? Porque para nós é difícil aceitar que antes da ordem chegar vai ter um caos, mas é necessário. É igual quando você vai arrumar a sua casa, né? Você começa a tirar tudo do lugar, colocar tudo para cima, olhar debaixo das coisas, arrastar móveis para poder limpar e colocar em ordem. E para isso é necessário que antes aconteça toda uma movimentação. Sua vida, ela tá em movimento o tempo todo.
E não é porque ela está em movimento que significa que algo está mudando. Então, é muito interessante e é muito importante que a gente entenda isso. Às vezes, né, como a nós, né, donas de casa, mães ou que cuidam, né, que estão cuidando da nossa casa. Às vezes você tá correndo para um lado, correndo para o outro e leva o menino na escola e cuida das coisas da casa e vai no mercado e vai na farmácia e você tá naquele movimento todo e fala, meu Deus do céu, mas como eu tô movimentando, como minha vida tá produzindo. Mas esse movimento, muitas vezes sem ordem, ele é só um movimento bagunçado. Eu tô tirando da minha vida aquela frase que fala assim: mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Pra mim isso é uma mentira, porque a mulher, ela pode até conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas ela vai ficar sobrecarregada e acabada. Então, a mulher, ela não tem que conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. A mulher, ela tem que conseguir fazer tudo em ordem, né? Ela precisa de ter ordem na vida dela. Então, a gente precisa de tomar cuidado com esse movimento, né? Nossa, mas como eu tô movimentada hoje, mas como eu tenho coisa pra fazer, né? Nossa, mas hoje eu lavei, passei, cozinhei, visitei, fiz café com uma amiga e ajudei criança a fazer tarefa na escola, depois. Ai, só de falar já dá cansaço. Então, o movimento nem sempre é questão de ordem. Muitas vezes o movimento indica uma certa confusão na nossa vida. E a gente precisa de ter esse ponto de virada na nossa vida. Entender que nem todo movimento gera ordem. Nem todo. Muitos movimentos, se você for parar para prestar atenção, ele caminha para a desordem. Então, para pensar na sua vida. Qual é o movimento que está acontecendo na sua casa, na sua vida? Para onde esse movimento está caminhando? Ele está caminhando para a ordem ou ele está caminhando para a desordem? Então, para um pouco para pensar, né? Como tá a minha casa? Minha casa está em ordem? E quando eu falo a casa, gente, não é só nossa casa física, não. Porque se eu for olhar a minha casa física, muito tempo eu corri atrás da ordem só na minha casa física. Eu queria estar com as roupas todas lavadas, passadas e guardadas, nenhuma vasilha suja, a sala impecável, né? Tudo em ordem. E quando eu olhava que as crianças chegavam da escola e fazia aquela bagunça, eu ficava frustrada. Eu falava, meu Deus, parece que eu não fiz nada. Nossa, e aquilo me gerava um nervosismo, uma irritabilidade. E eu comecei a perceber, peraí, aqui nós somos uma família, aqui tem vida, nós vivemos. Então, a minha casa não vai estar arrumada 24 horas por dia. Vai ter um momento que ela vai estar bagunçada mesmo. Mas esse movimento em que as crianças chegam, meu marido chega, eu vou para a cozinha, é um movimento que está levando para onde? Para desordem? Não, está levando para a vida familiar. É uma vida que está gerando nesse movimento. Não é uma vida de desordem. Agora, o movimento que eu fazia todo, colocando a minha casa física, né? Tô falando da minha casa, arrumada. Eu passava às vezes o dia da minha folga, como hoje, eu passava o dia arrumando a casa. E quando todo mundo chegava, eu não queria que ninguém bagunçasse. Pelo amor de Deus, vocês não tiram nada de lugar, que eu passei o dia todo arrumando essa casa. E aí eu ficava brava com todo mundo e virava aquela gritaria. Então, aquele movimento que eu fiz durante o dia, na ordem que eu estava buscando, ele estava caminhando, me levando à desordem. Desordem como mãe, desordem porque eu gritava com os meus filhos, falava coisas ruins pra eles, que eles bagunçavam o tempo todo, que eles só sabiam bagunçar, que meu marido já... Então, é muito importante que nós entendamos que nem todo movimento caminha para a ordem. É importantíssimo entender que o movimento precisa caminhar para a ordem. Se o movimento que você está fazendo está caminhando para a desordem, tem alguma coisa errada aí. Por exemplo, na alimentação. Às vezes, você vai precisar de mudar a sua alimentação. Eu tô mudando a minha. E eu achava assim, ai, gente, é tão difícil mudar a alimentação. Ai, porque tem que ir no mercado, ficar comprando verdura, comprando salada, porque tem que ir olhando a receita, porque eu vou perder tempo, tá. Não, vem cá, vamos fazer uma coisa pronta, vamos comprar uma lasanha pronta mesmo. Não que de vez em quando eu não faça. Não, mas, ai, vamos só fazer um arroz e feijão. Que negócio de verdura que nada, dá muito trabalho. Ai, por que ficar olhando as coisas que tem muito corante conservante? Ai, que no mundo, hoje em dia não pode comer mais nada, porque tudo faz mal. Até que eu comecei a sentir isso na minha saúde. Por quê? Porque aquele movimento todo que eu estava buscando, que era tudo muito rápido, estava me levando para uma saúde desordenada, consequentemente eu estava ficando uma pessoa muito inflamada, com dores no corpo, com estômago ruim o tempo todo, e era por causa do movimento errado. Gente, entende como que o movimento que nós precisamos de fazer na nossa vida faz toda a diferença?
E nisso você pode levar para todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, a minha vida tá estagnada, nada muda. Não, a nossa vida está sempre em movimento, mas o importante é saber para onde esse movimento está me levando. Esse movimento está me levando para a ordem ou esse movimento está me levando para a desordem? É muito importante saber disso. Por quê? Porque na vida toda, casamento, maternidade, trabalho, estudo, vida financeira, vida espiritual com Deus, nós estamos sempre em movimento. O fato é, a questão é, nós precisamos entender se esse movimento ele está nos levando para uma vida de ordem ou se está levando para uma vida de desordem. Exemplo, no meu casamento. Ai, porque meu casamento tá muito ruim, não tem comunicação com meu marido, eu não converso com ele, a gente só briga e a gente não se entende nada. Eu já tive uma fase assim. Mas para que lado eu tava me movimentando? Eu tava me movimentando pro lado de que, ai, ele não me entende mesmo, ai, meu marido nunca me entende, ai, porque nossa comunicação não bate e eu preciso de. E a gente ia se distanciando cada vez mais. Percebe? Tava existindo uma distância. Então, às vezes, se o seu casamento tá com problema, é um movimento, ao invés de você estar indo para um movimento onde que vai melhorar seu casamento, que você vai melhorar a comunicação, você vai melhorar o relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Gente, essa pergunta é tão assim. Qual movimento que eu tô, né? Esse movimento tá me levando para onde? E esse é um ponto de virada que a gente precisa entender. Esse movimento está acontecendo na minha vida por quê? É uma pergunta. Por que que as coisas estão assim bagunçadas? Igual uma vez eu parei pra me perguntar, né? Eu sempre tava com problema de dívida. Gente, eu sempre tava com problema de dívida. E aí até que chegou um ponto da virada na minha vida, que eu lembro que foi um aniversário de 4 anos do João Felipe, e depois foi na data de aniversário dele. E eu tava com problema com dívida. Eu falei, meu Deus, no aniversário dele de 4 anos eu tava com esse problema. E agora já anos se passaram, eu tô com mais problema, com o mesmo problema. Não tem alguma coisa errada aqui? Não, eu preciso de arrumar isso. E aconteceu um ponto de virada. Aconteceu uma consciência. Eu até tenho uma amiga que a gente conversa muito, eu gosto, e ela sempre fala, né? A base para você mudar alguma coisa é a consciência. A partir do momento que você tem consciência daquilo, é igual quando você tá dirigindo, né? Você tá ali com pressa e correndo, 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 tá nem olhando as placas de sinalização. E daí você começa a pegar multa, 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 até que chega um ponto que você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada? Aí chegou a consciência. E ali é onde, a partir da consciência, que você vai dar aquele ponto de virada. Ou seja, você estava indo por esse caminho. Até então, você estava indo automaticamente por esse caminho. Mas a partir do momento que a consciência chegou, você começa a perceber o que está certo e o que está errado na sua vida. Então, número 1, perceba o movimento. Para onde o movimento ele está te levando? Para onde o movimento que você está hoje, da sua vida, está te levando? Ele está te levando para rumo à ordem ou ele está te levando a uma desordem? E isso é para todas as áreas da sua vida. Segunda pergunta, você está consciente daquilo que você está fazendo? Você está consciente de que o seu casamento tá bom? Você está consciente que você está sendo uma boa pessoa? Você está consciente ou você está inconsciente? Está deixando no modo automático? Então é muito importante ter essa consciência. Então, se a resposta for sim para essas perguntas, né? Não, tô consciente, eu sei o que precisa mudar na minha vida, eu sei o ponto de virada que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso mais de Deus, eu sei que eu preciso melhorar meu casamento, eu sei que a minha vida como mãe pode melhorar, eu sei que eu também tô comendo demais, preciso diminuir isso aí, preciso ir no médico fazer umas consultas, preciso de melhorar meu relacionamento com as minhas amizades. Tenho essa consciência. Ótimo, significa que você está caminhando para a ordem. Você está indo para o caminho certo. Continue, não pare. Não significa que as coisas vão mudar da noite para o dia ou que você vai colher tudo do jeito que você imagina. Porque nós fazemos planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Mas isso não significa que nós não temos que deixar de fazer os nossos planos e de caminhar para a ordem. Então, se a sua resposta for sim para essas perguntas, né, da consciência e do movimento, continue, não desista. Agora, se a resposta for não, não, tá tudo ruim, o movimento que eu tô hoje não vai me levar para um lugar bom não, Ju. O movimento que eu tô indo hoje, nossa, eu só vejo bagunça, minha casa tá bagunçada, minha vida como mãe, ixi,
como sua besteira, não tenho conexão com Deus, mal leio a Bíblia, não vou à igreja, não tenho comunhão com os irmãos, não gosto de ler, não quero me envolver. Então, você precisa urgentemente de analisar isso. Você precisa urgentemente buscar por esse movimento que te leva à ordem. Você precisa desse ponto de virada na sua vida. E eu tenho certeza que a partir do momento que você tomar a decisão, que você buscar consciência e que você caminhar em rumo à ordem, tenho certeza que muitas coisas na sua vida vão melhorar. Então pense sobre isso, sabe? Esteja pensando sobre isso essa semana, se realmente o movimento que você tá vendo, que você está na sua vida, ele tá te levando à ordem ou não. Tenha consciência do que você quer para sua vida e vamos buscar colocar ordem na nossa vida, ter uma vida mais leve. E ter uma vida mais leve, quando eu falo, não significa que, agora pronto, né? E amastê, vai ficar tudo zen. Não, gente, porque Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, disse Jesus, né? E se nós somos cópias dele, se nós somos discípulos dele, nós também venceremos. E o nosso direcionamento, a nossa caminhada é em rumo à eternidade. Mas enquanto nós não chegamos lá, que a nossa vida possa ser uma extensão disso. E não esquece de compartilhar se você gostou com alguém que você acha que precisa desse ponto de virada também. Um beijo e até a próxima. Tchau!